Fala pessoal, vamos para mais uma aula de saúde coletiva, dando continuidade à matéria. Então, hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos, que ocorreram depois ali da época do Oswaldo Cruz, e vamos pegar esse intervalo de tempo que vai até a criação do Sistema Único de Saúde. Tá? Então nós vamos estudar hoje da Lei Eloy Chaves até a criação do SUS. Então a Lei Eloy Chaves ela foi um marco para o modelo de saúde brasileiro, tá? Que inaugura com essa lei o modelo previdenciário. Eloy Chaves ele foi um deputado federal e ele foi pioneiro aí na legislação que se referia à previdência social. Então vamos entender o contexto aí dessa lei, porque ela foi criada. Então nessa época, início ali do século XX, houve a chegada dos imigrantes europeus, como forma de mão de obra para o país. E as condições de trabalho eram muito ruins. E não existia nenhum tipo de direito para os trabalhadores. Nada era regulamentado. Então as pessoas trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia, não tinha direito a dias de descanso, nada disso era regulamentado por lei. Então os trabalhadores eles eram explorados e não tinham as condições mínimas ali de dignidade para trabalhar. Então começaram a surgir várias revoltas, muita pressão por parte dos trabalhadores, houveram greves e manifestações. Então vocês imaginem que naquela época a pessoa trabalhava, se ela ficasse doente, ela era mandada embora imediatamente, sem direito a nada, não recebia. Ela não tinha direito à aposentadoria e também não existia nenhum tipo de assistência médica. Então quando a pessoa ficava mais velha e não podia mais trabalhar, ou ela dependia ali da ajuda dos filhos, ou da caridade, de viver de esmola, ou com o que ela conseguiu juntar durante a vida. Então não existia o que a gente tem hoje como a previdência social. E a Lei Eloy Chaves ela veio justamente para solucionar esse problema. Então essa lei ela cria as chamadas caixas de aposentadoria e pensão. Tá? Então esse aqui foi o primeiro tipo de previdência social aqui no país. Não poderia nem ser considerado como social, porque, como a gente vai ver, ela era mantida de maneira privada pela própria instituição empregadora. Tá? Então, a própria empresa ela criava essa caixa de pensão. Tá? Então, nesse modelo, o governo ele não se intrometia. E a própria empresa ela criava isso para dar esse benefício para os seus funcionários. Só que tinha algumas limitações. Por exemplo, uma empresa muito pequena ela não ia ter condições de formar a sua própria caixa de aposentadoria e pensão. Tinham que ser empresas grandes. Então nem todos os lugares ofereciam esse tipo de serviço. Tá? Então a atribuição dessas caixas era principalmente oferecer ali assistência médica para os funcionários e para os seus familiares. Tinha também alguns benefícios em relação a preço de medicamentos. E o principal, que era a aposentadoria para o trabalhador e, no caso, pensão para a viúva e para os herdeiros. Então é aí que começa esse modelo previdenciário. Então a pessoa que trabalhava na empresa que oferecia esse tipo de serviço, ela tinha acesso à aposentadoria, ela tinha acesso à assistência médica. E isso tudo era feito como? Uma parte do salário de cada funcionário, ele cedia uma parte para a empresa e a empresa, com esse valor recolhido de todos os funcionários, montava essa estrutura ali, contratava um médico e formava um fundo para quando a pessoa se aposentasse, com o dinheiro que era recolhido todos os meses, de quem estava trabalhando, eles iriam pagar ali as pensões e as aposentadorias. É mais ou menos como funciona até hoje, só que esse modelo aí ele era individual para cada empresa tinha o seu. E a gente já sabe que como as empresas menores elas não iam ter condições de recolher um valor substancial para formar essa estrutura, muitas delas não tinham. Tá? Então era bem restrito, mas foi o início de tudo. Então aqui nós vamos fazer um salto temporal já para a Era Vargas. Então esse modelo das caixas de aposentadoria e pensão, eles deram relativamente certo. Então, na Era Vargas,
vendo que esse modelo previdenciário ele estava surtindo algum efeito positivo, o governo então resolveu modificar esse modelo e tentar melhorá-lo. Então, na era Vargas surge o Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. Então, os institutos de aposentadorias e pensões eles vão substituir as antigas caixas. Em parte, o objetivo dos IAPs ele é o mesmo, só que ele vai ter algumas diferenças. A principal é que agora não seriam mais empresas individualmente que iriam formar sua própria caixa. Agora isso ia ficar dividido entre categorias profissionais. Tá? E aí começou a surgir o papel importantíssimo ali dos sindicatos. Então agora não ia ter mais a caixa da empresa A, da empresa B, da empresa C. Agora teriam os IAPs das categorias profissionais, por exemplo, dos ferroviários, quem trabalhava na época nas ferrovias, ia ter os IAPs dos bancários, dos comerciários, dos metalúrgicos e assim por diante. Cada categoria ia ter o seu IAP. Então todas as empresas que se encaixavam dentro daquela categoria, ela teria o seu próprio IAP. Tá? Então vocês percebam que a coisa ela vai tomando uma proporção maior. Tá? Na era Vargas isso já vai englobar um número maior de empresas ali dentro dessa categoria profissional. Então a diferença principal era essa, que ela era dirigida ali pelas entidades sindicais de cada categoria profissional. E o objetivo continuava sendo o mesmo, tá? Que era oferecer assistência médica e aposentadorias e pensões. Então agora que a gente vai falar um pouquinho do governo militar, onde houveram outras mudanças em relação à Previdência Social. A lei que previa ali a unificação de todos os IAPs no regime único era de 1960, mas foi só lá no governo militar que isso se consolidou. E aí começou a ficar em vigência a consolidação das leis trabalhistas que a gente tem até hoje, que é a CLT, mas que na época excluía também, excluía os trabalhadores rurais, os empregados domésticos e os funcionários públicos, que são regidos por outro tipo de legislação, que é o estatuto. Né? Quem trabalha nas entidades privadas são seletistas e quem é funcionário público é estatutário. Então, no governo militar, houve a unificação de todos os IAPs. Então, eles formaram um órgão único que ia ficar responsável pelas aposentadorias e pensões de todos os trabalhadores independentes da categoria profissional. Então foi criado aí o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. E dentro do INPS, o órgão que ficaria responsável por prestar assistência médica seria o INAMPS, tá? Que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então foi tudo unificado. Então a partir do governo militar, não teria mais o IAP dos bancários, o IAP dos ferroviários, o IAP de outra categoria. Todo mundo que trabalhasse e tivesse carteira assinada, ele seria vinculado ao INPS, que prestaria ali assistência médica e daria aposentadorias e pensões somente para quem tivesse a carteira assinada. Então, esse modelo a gente chama de modelo previdenciário. Então, no Brasil, antes da criação do SUS, era assim. Só quem tinha carteira assinada e quem trabalhava tinha direito à assistência à saúde. Quem não tinha carteira assinada não tinha direito à saúde. Então, isso é importante que vocês registrem, que o modelo era o modelo previdenciário. Então, o INPS, diferente das caixas de aposentadoria, que eram controladas pelas empresas, e dos IAPs, que eram controlados pelas entidades sindicais, agora o INPS ele passa a ser controlado diretamente pelo governo. Tá? Então o governo aqui toma a frente e começa a controlar essa instituição. Que não era mais feito esse controle pelas empresas e pelos sindicatos. Então passa tudo a ser centralizado no governo federal. Uma coisa que é importante citar também é que como o INPS
ele arrecadava dinheiro de todo o Brasil, de todos os trabalhadores de carteira assinada, a quantidade de dinheiro que essa instituição arrecadava era muito grande. E como ia demorar algum tempo para essas pessoas começarem a se aposentar, esse dinheiro ficaria parado. Então, no governo militar, o que foi feito? Eles utilizaram todo esse montante de dinheiro e investiram isso nas obras de infraestrutura do Brasil, porque o Brasil ele era um país sem infraestrutura para o seu crescimento, não era um país industrializado. E por um lado isso foi muito bom, porque o Brasil, durante o governo militar, ele avançou muito na área de tecnologia, industrialização, e chegou a ser a 8ª economia do mundo. Mas por outro lado, esse dinheiro da Previdência Social, que deveria ficar ali para o pagamento das aposentadorias, ele foi usado para outras finalidades. Então, no futuro, como a gente está no presente agora, esse dinheiro está fazendo falta, porque a gente tem uma crise aí da Previdência. Tem risco até de nos próximos anos a Previdência não ter a verba necessária para continuar pagando as aposentadorias, principalmente porque o número de jovens trabalhando ele vem diminuindo ao longo do tempo, porque a taxa de natalidade no Brasil vem caindo e a expectativa de vida vem aumentando. Então isso ao longo do tempo vai causar um desequilíbrio, porque o número de pessoas trabalhando tem que ser maior do que o número de pessoas aposentadas para o sistema continuar sendo viável. Tá? Então é importante também destacar esse ponto. Então, continuando um pouquinho falando sobre o governo militar, foi justamente nessa época que começou aí a cultura do plano de saúde. Por quê? Como não tinha o sistema público ainda, não existia SUS, o governo militar começou a investir em ações privadas, tá, para prestar o serviço de saúde para a população. Então o setor privado ele ampliou sim, de uma maneira muito grande. Então os hospitais particulares eles começaram a oferecer mais serviços, aumentaram o número de leitos, e surgiu aí a figura dos convênios, tá? Que provavelmente você que está me assistindo aí, se não tem, conhece alguém que tem o plano de saúde, ou o pai ou a mãe de vocês tem um plano de saúde. E o principal alvo do plano de saúde é a classe média. Isso se popularizou muito, tá? E foi um setor que ganhou muita força e cresceu assim, de uma maneira assustadora. Então, o plano de saúde se tornou também uma maneira das pessoas aí de classe média, das classes mais favorecidas, teriam acesso à saúde. E as pessoas que não tinham carteira assinada, as camadas mais desfavorecidas da população, a população rural, infelizmente nessa época eles continuavam sem o direito à saúde, sem ter acesso aos serviços de saúde. Aqui na 8ª Conferência Nacional de Saúde, vamos dar mais um salto aí no tempo. Aqui no ano de 1986. Aqui já estava acontecendo o processo de redemocratização, fim do regime militar. O país ele estava como é que eu posso dizer? Estava num ambiente propício a mudanças, a reformas. E na 8ª Conferência Nacional de Saúde, várias das ideias, dos conceitos, dos princípios que vieram a criar o Sistema Único de Saúde, eles ganharam muita força nessa 8ª Conferência, tendo inspiração em alguns países que tinham um modelo socialista, tá? Porque com a maioria das pessoas ali que sofreram perseguição durante o regime militar, que tiveram algum tipo de problema, eles tinham uma inspiração nesses países de um cunho mais socialista. E nesses países, a saúde era oferecida gratuitamente pelo governo. Então essas ideias elas foram trazidas para cá e se desenvolveram, e na 8ª Conferência ganhou força, tá? Principalmente o conceito de saúde como um direito fundamental ali de todo cidadão. E isso deveria ser oferecido gratuitamente pelo Estado, que essa visão não se tinha anteriormente, tá? De saúde gratuita oferecida pelo governo. Então, a partir daqui, esse conceito ganha força. E é a partir também dessa conferência de saúde, da 8ª, né, que vai ganhar força o movimento ali para a criação do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, como ela foi aberta para a sociedade, todo mundo pôde participar.
E isso tudo estava incluso também num movimento maior, que era chamado de movimento de reforma sanitária, tá? Que era um movimento que lutava ali pela melhora das condições de saúde pública do país, que vinha passando por uma crise gravíssima, tá? Principalmente com a população mais pobre. A população sofria com doenças que hoje a gente nem ouve mais falar, são preveníveis. A questão de vacinação ainda não era, a cobertura vacinal era muito baixa. Então tudo isso foi discutido nessa conferência e ali foi feita a fundação, o alicerce para o que a gente veio a conhecer depois como Sistema Único de Saúde. E inclusive os conceitos defendidos aqui na 8ª Conferência influenciaram diretamente os debates, né, para a criação das leis, da Constituição, na verdade, na Assembleia Nacional Constituinte. Ela influenciou a criação da nova Constituição, que foi feita lá no ano de 1988, que a gente vai ver no próximo slide. Então, como eu falei, o país estava passando por grandes mudanças, com o fim do governo militar, a 8ª Conferência de Saúde, a reforma sanitária. Então, em 88, foi feita uma nova Constituição para o nosso país. E a Constituição é a lei maior ali, que rege toda a nação. E dentro da Constituição, ela aborda vários tópicos, vários temas. E do artigo 196 ao artigo 200, a Constituição ela vai tratar especificamente da saúde. E diferente das constituições anteriores que nós tivemos, a Constituição de 88, que também é chamada, né, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, ela traz a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Então, a partir daí, a saúde passa a ser um direito de todo cidadão e o Estado ele é obrigado a prestar esse serviço gratuitamente. Então, é na Constituição de 88 que o SUS ele é criado. Então aqui a gente pode ver na imagem, né, a Câmara dos Deputados, está lá o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara na época, aprovaram a Constituição. Isso aí foi um marco na nossa história. A nossa Constituição de 88 ela é muito criticada por algumas pessoas, né, e até com uma certa razão, mas ela trouxe também alguns direitos aí que a gente não pode abrir mão. Ela trouxe alguns avanços também. E aqui a imagem, né, da nossa Constituição Federal. É importante aí que a gente tenha alguma noção do que está contido aqui nesse livrinho. E infelizmente a maioria das pessoas nunca pegaram a Constituição, nunca leram. Eu recomendo aí para quem tiver curiosidade, na internet tem disponível, dê uma leitura, pelo menos nos pontos principais. Comigo aqui a gente vai ver só do artigo 196 ao 200, mas tem muitos artigos aqui que falam sobre todos os aspectos que envolvem o nosso país e sobre direitos e deveres do cidadão. Tá, então, nas próximas aulas, nós vamos estudar individualmente cada um desses artigos e vamos começar a entender ali os conceitos. Tá? Alguns conceitos jurídicos até que são importantes e eu vou passar isso para vocês da maneira mais simples possível. Então, nossa aula vai ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço, pessoal!